Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito Santo de Deus está me expressando em minha fala, nesta tarde de terça-feira. Estou aqui mais uma tarde para magnificar a majestade eterna, graciosa, viva e santa majestade de estar aqui, mais uma oportunidade viável que ela me dá. Quero agradecer também os ouvintes, as ovelhas, os cooperadores, as pessoas que têm me apoiado neste canal do Facebook, nesta live, nesta tarde de terça-feira, que estamos começando mais uma live sobre o sacerdote Esdras. Amém? Capítulo 3, que estamos iniciando a nossa live neste momento. Amém? Que Deus possa abençoar todos que vão entrar de forma precisa, cordial, viva, santa e única e digna, de forma única e viva. Que também eu quero deixar minha gratidão ao Santo de Israel por graciosa oportunidade que o Santo me concede de estar me expressando em minha fala, porventura, nesta tarde de terça-feira. Deus abençoe a todos que vão entrar de forma precisa, cordial, viva e santa, no nome de Jesus. Amém? Vamos começar aqui no capítulo 3, né? Esdras, capítulo 3, né? Vamos começar. 3 pontinhos. Não basta ter boa vontade e relação à obra, e é necessário preparar e aprofundar e zelo, para que seja tudo para a glória de Deus e não dos homens. Devemos saber que maior motivação de todo o crente deve ser centralidade de Cristo em todas as coisas, mesmo em relação a ganha alguma ou qualquer outra obra da casa do Senhor. Nossa motivação sempre teve ou ser a exaltação o nome do Senhor Deus e utilização dos métodos que ele nos fornece. Ponto. Nós sabemos que para fazer a obra do Senhor existe algo conhecido, melhor dizendo, como vocação para o chamado de Deus para o homem. A obra de Deus, ela é feita de seguinte forma: Deus o chama, a pessoa, e o capacita. Não importa se a pessoa não sabe, não importa se a pessoa não tem, não importa se a pessoa é pobre, não importa se a pessoa tem dificuldades, não importa. Quando o Senhor chama, o próprio Deus garante, porque é Ele que está escolhendo esta pessoa para trazer a edificação, né, daquilo que Ele tem para realizar naquela vida daquela pessoa. Então, nós acabamos de ler a respeito que para fazer a obra do Senhor, não basta ter somente, não basta ter, né, necessário preparo profundo e zelo. Tem que ter muito mais do que isso. O zelo tem que ter. O zelo é o quê? É a pessoa que ama, que tem zelo pelas coisas de Deus, tem zelo pela obra do Senhor, tem zelo pelaquilo que Deus faz sobre, porventura, a sua vida e a obra que Deus o chama. Mas a obra do Senhor, ela é feita pela fé, porque a fé que motiva é a fé que faz a pessoa levantar todo dia, porque a Bíblia fala em Hebreus capítulo, porventura, 11, e o versículo 1, né, que porventura ali fala sobre a fé, que a fé é o fundo, né, firmamento das coisas que não vê, mas que espera, né? Então, eu não vivo por vista, eu vivo por fé. Então, a fé, ela tem que andar com a obra, porque a Bíblia mesmo fala que a obra sem fé, ela é morta. Então, a obra do Senhor sem fé, ela é morta. Hebreus capítulo 11 e o versículo 6, ele, porventura, também fala que aquele que é necessário se aproximar, ou que se aproxima de Deus, é necessário que aquele que se aproxima tenha fé e acredite nele, né? Então, você tem que ter fé. Então, a obra de Deus, ela é feita por um conjunto. Deus o chama, Deus o prepara,
e Deus o capacita a pessoa. Quando eu falo que não interessa se a pessoa é formada ou não, também não quer dizer que a pessoa que tem uma condição boa, e se a pessoa pudesse se formar para poder até mesmo ser um melhor cristão e até mesmo ser uma pessoa que conhece as Escrituras, é bom estudar a Bíblia, é bom fazer curso de teologia, é bom se aprofundar. Mas a obra de Deus é muito mais do que isso. A obra de Deus está voltada para ganhar almas e tirar almas do inferno. Pessoas que são viciadas em álcool, pessoas que são viciadas em coisas que são pecado, que são beberrão, porventura, pessoas que gostam da bebida, pessoas que gostam da prostituição, do adultério, da fornicação, pessoas que estão amarradas na escuridão das trevas. Então, o chamado para a obra do Senhor não é só ter zelo pela obra. O zelo é fundamental para aquele que Deus o chama, mas é muito mais do que zelo. É ganhar alma, é saquear o inferno, é ganhar vidas para o reino de Deus, É pessoas confessando Jesus como Salvador, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo nas águas, Porque a água, ela não perdoa e ela não limpa pecado. O que limpa pecado é o sangue de Jesus. A água é só um ritual para judeus, um ritual de purificação que purifica, é só um símbolo, para a água. Então, nós podemos entender que Esdras, quando falou tal palavra, ele quis dizer isso, que as pessoas que são capacitadas por Deus para a obra da casa do Senhor, tudo que tem que ser motivado e tudo que tem que ser, para a obra do Senhor tem que ser para a sua glória, tem que ser para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, porque não adianta a obra, ser, porventura, levantada, mas o nome do principal não ser glorificado. E quem é o principal da obra? Jesus, porque ele é o pai da igreja, ele é o dono da obra, ele é o dono da igreja, porque ele comprou a igreja com o seu sangue. Então, Esdras está dizendo que a respeito da obra, que a obra de Deus, porventura, ela é imensa, mas é poucas pessoas que estão, porventura, querendo, Muito, porventura, poucos são ceifeiros, Poucos são ceifeiros, para que possa fazer a obra, A seara é imensa, a seara é gigante, mas os ceifeiros para botar a mão para trabalhar são poucos, porque nem todo mundo quer, nem todo mundo, porventura, abre o coração para aceitar o chamado de Deus. Tem pessoas que põem desculpa, tem pessoas que têm medo, tem pessoas que não querem fazer porque fica falando que é muito levante, é muita luta, é muita prova, é muita calúnia, e as pessoas têm medo de fazer as coisas para Deus por isso, Então, porque envolve o reino das trevas, que o diabo vai se levantar contra a pessoa. E a pessoa tem medo. É a mesma coisa de Deus levantar uma profetisa ou um profeta. Se essa profetisa e esse profeta não tiver preparo espiritual, um preparo muito forte espiritualmente, ele cai, ele para de fazer e para de exercer aquela função. Claro que também nós temos que analisar, nós temos que observar, no caso, a situação que levou aquela profetisa, aquele profeta, a parar, aquilo que Deus tinha na vida dele. Às vezes é levante de pastores, às vezes é levante dentro da congregação, levante de pessoas que tentam derrubar aquilo que Deus levantou. Só que se Deus é com a pessoa, Deus não vai envergonhar a pessoa. Deus estará com a pessoa, Deus vai estar junto com a pessoa, Deus estará protegendo a pessoa, guardando a pessoa e livrando a pessoa de todo mal. Então, uma das partes dessa aqui, que porventura da obra do Senhor, sobre Cristo, quando eu li, na centralidade de Cristo em todas as coisas, mesmo em relação a ganho de almas, em qualquer outra obra da casa do Senhor, quer dizer, em qualquer outra obra na casa do Senhor, como eu disse, o ganho de almas é o principal, porque o evangelho é isso, é ganhar almas para o reino de Deus, é saquear o inferno, é tirar almas da mão de Satã, é tirar almas da mão de Satanás para o reino celestial, o reino da luz. Mas tem outras funções que pessoas são chamadas e escolhidas, como pessoas que é para ser intercessora do ministério, outras que vai ser para limpar a igreja, para zelar das coisas do templo, da casa do Senhor, porque a igreja somos nós. Ali é só uma loja, que é levantada, alugada para reunir a igreja, que é eu e você, para que nós podemos cultuar o nome do Todo-Poderoso Deus de Israel. Então, biblicamente, tem várias funções.
tem pessoas que são chamadas para ser, né, diácono, outras são chamadas para ser diaconisa, outros que são chamados para ser presbítero, outros que são chamados para ser evangelista, outros que são chamados para ser pastor, né, evangelista, depois pastor. Então, tem várias funções dentro da obra do Senhor. Deus chama cada um conforme o seu propósito, a sua vocação, e o chamado daquilo que se encaixa na pessoa, e aquilo que Deus quer trazer na vida daquela pessoa. Então, biblicamente falando, a Bíblia dá relato de vários, né, chamadas, né, vocações, né, Deus escolhendo para chamados, para vocações, né, até mesmo, né, a respeito dos dons espirituais que o Espírito Santo concede à pessoa dar, né, para cada um o seu chamado, a sua vocação, que Deus quer usar na seara, né, do ministério e na seara da obra. Então, toda vez que a pessoa entender isso, ela vai entender que a obra de Deus ela é movida pelo Espírito Santo de Deus. Então, por isso que nós pregamos a respeito de quê? Porque muitas pessoas falam, eu vivo da obra. Eu não vivo de obra. Quem vive de obra é pedreiro. Né? Eu vivo pela fé. Porque a Bíblia é bem clara. Né? Que a Bíblia é bem clara, que fala que o justo viverá pelo quê? Pela fé. Então, o justo vive pela fé. Todo dia ele vive algo diferenciado e pela fé que ele tem no Senhor. Então, a fé motiva ele ficar de pé, motiva ele levantar, porque a fé, entendeu? Ela move o coração de Deus, né? Porque todo aquele que se aproxima do Senhor é necessário ter fé. Então, a pessoa que não quer um chamado por causa de luta, por causa de levante, falatórios malditos contra aquela pessoa. Então, tem muitas pessoas que param por causa de falatórios e por causa, porventura, de pessoas que se levantam contra o ministério da outra. Mas isso, porventura, não pode acontecer, porque se Deus o chamou e o capacitou e deu, porventura, a pessoa, Deus também, ele garante a vitória e garante a exaltação. Amém? Então, eu vou descer aqui um pouquinho a mais, para que nós podemos entender. Esdras, capítulo 3, versículo 1, né, a partir do Esdras, capítulo 3, né, e o versículo 1, ênfase no versículo 3. Tem um traço. Né? Vamos descendo aqui. E chegando, vírgula, depois, vírgula, o 7º mês, vírgula, estando os filhos de Israel já nas cidades, vírgula, ajuntou-se o povo, vírgula, como um só homem, vírgula, em Jerusalém, ponto. Levantou-se Jesuá, não é Jesus, é Jesuá, tem um A no final com acento, Jesuá, né? Não é Jesus, é Jesuá, vírgula, filho de Josedaque, vírgula, e o seu irmão, vírgula, o sacerdote, vírgula, Zorobabel, vírgula, filho de Seatial, vírgula, e seus irmãos, vírgula, edificaram um altar do Senhor de Israel, vírgula, para oferecer sobre ele holocaustos, vírgula, como está escrito na lei de Moisés, vírgula, o homem de Deus, firmará um altar sobre as suas bases, vírgula, porque o terro estava sobre eles, vírgula, por causa dos povos das terras, um ponto e uma vírgula, e ofereceu sobre ele holocaustos ao Senhor, vírgula, holocaustos pela manhã, à tarde, 3 pontos, edificaram um altar do Deus de Israel. Bom, aqui vamos ao notável e maravilhoso na atitude do remanescente que priorizava Deus, mesmo em meio ao caos em que a cidade estava e ao perigo que corria por não ter o exército ou qualquer defesa constituída, ponto. E firmaram o altar sobre as suas bases, 3 pontos. Aqui vamos ao alguém também grandioso, e não seguirá a criatividade humana,
e nem algum novo, mas aquilo que aprenderão de Moisés, da lei, do nosso Deus, ponto. O terro dos povos estava sobre eles, ponto. Aqui eles, ponto. Aqui há alguém tremendo acerca da escolha de Deus. Amós. Ponto. Deus usa todas as circunstâncias para trabalhar os corações dos escolhidos. Ponto. Então, nós podemos ver aqui que existem algumas coisas a respeito desse texto que leva simplesmente, né? E uma dessas coisas que leva, né, a passagem desse texto, que leva esse texto, o significado próprio, é um texto muito conhecido entre nós. Eu quero ler aqui para que você possa entender. Aqui fala de Jerusalém, aqui fala de Israel, né? Israel, da cidade e dos sacerdotes que estavam no meio delas. Agora vamos descendo aqui um pouquinho para que nós podemos ter a compreensão. Nota-se, nesse terceiro capítulo, que os israelitas aprenderam que a pedra fundamental de uma nação é a verdadeira religião, ponto. Vírgula, quer dizer. E assim, vírgula, cuidarão primeiro de ter um altar que simboliza o sacrifício e a oração antes de falar de carta magna, que no caso carta magna, vírgula, né? Comemora carta magna, vírgula, e comércio, vírgula, inclusive industrial, direitos civis, vírgula, e eleições. Então, aqui nesse capítulo está falando a respeito daquilo que nós podemos tirar nossa conclusão. A Bíblia é conhecida como carta magna, né? Como eu acabei de dizer para você, carta magna, né? Não é carta magna, é carta magna, né? Carta magna, né? Então, biblicamente falando, aqui fala de construir um altar. Um altar é o local onde a pessoa vai colocar o seu sacrifício para que possa sacrificar. E eu acabei de ler para você que fizeram um altar para Deus. E neste altar é para que o nome de Deus venha ser glorificado. Porque nós estamos lidando aqui com o Velho Testamento. Porque Esdras, o sacerdote Esdras, é do Velho Testamento. Então ele está falando de um altar preparado para que Deus possa se manifestar com fogo sobre o holocausto que é colocado para sacrifício, né, porventura, diante deste altar. Porque antigamente era 2 sacrifícios. Um de manhã para agradecimento e o outro à tarde para remissão de pecado, para o sacrifício de pecado da nação de Israel, que o povo colocava sobre o altar. E ao próprio Moisés falou que o homem sensato fará um altar para Deus, e Moisés também cita e fala a respeito, né, daquilo que ele mesmo dá prioridade para falar. Em Levítico, capítulo 6 ao 13, ele fala, o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Então, o altar de Deus tem que ter fogo, porque o altar que não tem fogo, Deus vai entender que a sua presença não é bem-vinda, né, naquele local. Então, nós entendemos que aqui o holocausto é um preparamento, né, para que o povo possa receber o perdão do Senhor e o sacrifício, né, porque o povo sacrificava muito, mas a obediência, que é bom, o povo não obedecia. E Deus não está muito preocupado com o sacrifício, Deus está preocupado com a obediência. A obediência para Deus é tudo. A pessoa que obedece, ela é vitoriosa em todas as áreas. Porque não adianta sacrifício. E se não tiver o fundamento da obediência. Então, Israel e Jerusalém estavam, né, sacrificando. E os filhos do sacerdote também, juntamente com eles. Mas até então, e o que levou isso? Né? Para Deus, muitas vezes, não era muita coisa. Mas como teve que levantar um altar, né, na casa do Senhor, para que possa ser adorado com sacrifício e holocausto no altar, então teve que levantar. Então vamos descer aqui para que nós podemos entender esse texto no nome de Jesus. Nota-se neste terceiro capítulo que os israelitas aprenderam que a pedra fundamental de uma nação é a verdadeira religião. Quer dizer, a religião deles
né, que eles creem no Torá, né, eles creem, porventura, né, no Torá, que simplesmente é a lei dos judeus, que é o Velho Testamento, a lei de Moisés, os 5 livros Pentateuco, né, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, que é os 5 livros da lei, né, das suas religiões, né, que é da religião da nação do povo de Israel, onde eles creem, né, em Moisés, vírgula. Assim, cuidamos primeiro de ter um altar que simboliza um sacrifício. É a oração antes de falar da carta magna. Então, quer dizer, a carta magna também é conhecida como a Bíblia também é conhecida como carta magna, né? Entendeu? Então, porventura, é simplesmente do país, da nação, do povo israelita. Então, é um simbolismo, né? Somente simboliza o sacrifício para a oração, né? Então, ali é um sacrifício para a oração, né? Comércios, vírgula, né? Indocitro, né? Indocitruar diante de introsituar, né? Direto às civis eleições, né? Então, a respeito até mesmo sobre isso, eles são voltados para que possa, né, recomendar sobre o tempo, né, do Senhor. Então, nós podemos entender que aqui, né, aí vamos descer. Explicação, significado de Esdras, capítulo 3. Vamos descer. O significado de Esdras, capítulo 3, relata que relata a construção de um altar de Deus. Ponto. Então, Jesuá, não é Jesus, como eu disse, é Jesuá. Jesuá, tem um A no final, vírgula. O sumo sacerdote, Jesus era sumo sacerdote, vírgula, como seus irmãos, sacerdote, vírgula. Também, né, Zorobabel, os seus irmãos, vírgula, edificaram um altar, edificar o altar de Deus, de Israel, ponto, para poder trazer os holocaustos, vivo, né? Holocaustos, e conforme ordenando na lei, ponto. A obediência, o que eu falei para vocês? Não adianta você ter vários holocaustos, né? Você colocar vários sacrifícios, você sacrificar, você dar a sua vida, você fazer várias coisas aí, né, como obediência à palavra de Deus. Então é tudo inútil, porque tem pessoas que sobem monte, se veste de pano de saco, tem pessoas que fazem muitas coisas como essa, mas a obediência que é bom está longe. E Deus não está preocupado com essas coisas, porque até então, no Novo Testamento, você não vê um versículo da Bíblia falando de pano de saco. Você não vê no Novo Testamento. A partir do Evangelho de Mateus até Apocalipse, você não vê um versículo que fala de pano de saco. Você só vê no Velho Testamento. Você só vê uma parte em Atos dos Apóstolos que Paulo raspa a cabeça e faz um voto a Deus, né? Somente essa parte que você vê em Atos dos Apóstolos, né? Que Paulo rapa a cabeça e tal e faz um voto ao Senhor. Mas outras coisas a respeito disso você não vê. Então, assim, não basta você botar holocaustos, colocar sacrifício, preparar o altar de Deus. E hoje é até uma ofensa eu falar que o altar de Deus é um altar de madeira, né? Porque isso aqui é Velho Testamento. Isso aqui não é Novo Testamento. Então, o altar hoje é eu e você, onde o Espírito Santo de Deus habita e faz morada. Então, sem obediência, não adianta nada para Deus. É como coisa em vão, né? Para Deus não significa nada, né? Edificar um altar do seu Israel para poder trazer holocaustos conforme ordenou a lei. A lei é o quê? A lei do Velho Testamento, que é a lei de Moisés, né? A obediência à palavra de Deus era a sua primeira preocupação. Ponto. O medo também estava sobre eles, por causa do povo, desses pais, viu? Portanto, eles sentiram a necessidade de proteção, ponto. Eles sabiam que Jeová
é Jeová é o escudo e o refúgio de seu povo confiante. Esdras, capítulo 3, versículo 1, ênfase no versículo 3. Olha aí, ó, para você entender. Então, ele estava com medo. Os pais ficaram com medo, eles ficaram com medo, né? Porque tem tanto sacrifício, mas e a obediência? No caso, e a obediência fica onde? Eu vou ler de novo para você aqui, ó. A sua primeira preocupação, ponto. A sua primeira preocupação, ponto. Ó, o medo também estava sobre eles por causa do povo desses pais. Quer dizer, o medo estava sobre eles. Porque eles pensou, poxa, tem muito sacrifício, é tanto sacrifício, mas caiu o medo sobre eles. Por quê? Porque o povo não queria obedecer e o povo não era submisso ao Deus vivo. Então, os pais, né, por causa do povo e desses pais, portanto, eles sentiram necessidade de proteção, ponto. Eles sabiam que Jeová é o escudo e o refúgio de seu povo confiante. Esdras, capítulo por caridade 3, versículo 1, ênfase no versículo 3. Então, como é que o povo poderia só botar holocausto, que no caso era o sacerdote, né? Era conhecido como sacerdote Jesuá, né? E os seus irmãos que estavam junto com ele. Porque aqui fala sacerdote Jesuá. Não é Jesus, é Jesuá. Tem um A e um acento no A. Né? Jesuá. Né? E os seus irmãos estavam. Então, caíste o temor, porque este povo sacrifica tanto, esse povo faz tanta coisa, esse povo está fazendo sacrifício, mas o que nós estamos preocupados aqui não é o sacrifício, não é o holocausto, não é a preparação do sacrifício, não é não. O que nós estamos preocupados aqui é a obediência desse povo. Caíste sobre ele o temor. Por quê? Porque o povo não quer obedecer. O povo tem dificuldade. E ele, como sacerdote, sabia que Deus era a proteção do seu povo. Deus era o guardião do seu povo. Jeová, que é uma introdução, que é o nome dado no Velho Testamento. O significado do próprio Jeová, Javé, tanto faz, é o mesmo nome. Então, para que nós podemos entender. Então, para que nós podemos entender o raciocínio desse texto, nós temos que entender a lógica desse texto para que nós podemos entrar numa construção pacífica e para que nós podemos entender. Então, caíste o temor sobre eles e o sacerdote, porventura, sabia que é Jesuá, sabia, o povo não tem temor, mas o povo quer sacrificar. É aquilo que Osés disse. O povo sacrifica, né, mas não obedece. Né? Deus não quer saber de tanto sacrifício. É como hoje. Tem pessoas que sobem monte, que vestem de pano de saco, que faz tanta loucura e tanta coisa que não tem nada a ver, que essas coisas foi para o Velho Testamento. Não que você não vai fazer. Não estou te proibindo a fazer. Mas não é melhor muitas vezes você obedecer a Deus do que você fazer. Porque tem pessoas que fazem isso, mas não obedecem a Deus. E muitas vezes Deus não quer saber disso. Né? É tanto sacrifício. Então ele falou assim, e se Deus parar de ser o nosso protetor? E se Deus parar de proteger a nação de Israel e de Jerusalém? E se Deus parar de ser nosso refúgio e fortaleza? E se Deus parar de ser, porventura, o guardião, o protetor desta nação? Como é que nós vamos fazer agora? Como é que nós, porventura, vamos fazer? O que a gente vai fazer? Aí vinha uma preocupação, não por causa do sacerdote, por causa do povo e dos pais do povo. Por quê? Porque isso quebra, né? Porque o povo, na verdade, o que pega na igreja é a falta de desobediência. E isso vem desde o Velho Testamento. Né? Osés falou, né? Não adianta, é tanto sacrifício, mas obediência que é bom, não tem. Então Deus prefere muito mais uma pessoa obedecer a ele do que sacrifício. Porque tanto sacrifica no monte, passa o tempo subindo e não sei o que mais, mas muitas é abundância, né, de obediência.
de agradar a Deus, não tem. E aí não pode, porque isso mata. Isso, porventura, quebra. Isso, porventura, dói. Né? E Deus não se agrada. Então, vamos lá na Bíblia, em Esdras capítulo 3, para que nós podemos entender. Esdras capítulo 3. Livro de Esdras. Esdras tá depois de 2 Crônicas, viu? Esdras capítulo 3. E o versículo 1. O título fala bem assim: e levantou um altar. Versículo 1. Chegando, vírgula, depois, vírgula, o sétimo mês, e estando os filhos de Israel já na cidade, vírgula, se ajuntou o povo, vírgula, como um só homem, vírgula, em Jerusalém. Quer dizer, se ajuntou o povo em um só homem dentro de Jerusalém. Vamos para o versículo 2. E levantou-se Jesuá, vírgula, filho de Josadaque, vírgula, e seus irmãos, vírgula, o sacerdote, vírgula. Jesuá era sacerdote, vírgula, e Zorobabel, vírgula, filho de Sealtiel, vírgula, e seus irmãos, e edificaram um altar do Deus de Israel. Edificou, quer dizer, botou em prática, edificar e levantar um altar em Israel, vírgula, para oferecer sobre eles holocaustos, vírgula, como está escrito na lei de Moisés, como eu disse, na lei de Moisés, que é os 5 livros Pentateuco, tá? Não é Pentateuco, é Pentateuco, amém? Moisés, vírgula, o homem de Deus, ponto. Para encerrar o versículo 3, né? E firmava um altar sobre as suas bases, vírgula, porque o terro estava sobre eles, vírgula, por causa dos povos das terras. Um ponto e uma vírgula. E ofereceram sobre eles holocaustos ao Senhor, vírgula, e o Senhor, vírgula, e holocausto de manhã e de tarde, e com holocausto de manhã e de tarde, quer dizer, era 2 sacrifícios, um de manhã, como eu disse, e um de tarde. Então, 2 sacrifícios notoriamente era colocado no altar, um para agradecimento de manhã e o de tarde para pecados. De manhã o povo agradecia a Deus e de tarde o povo sacrificava para deixava o holocausto no sacrifício do altar para adorar a Deus, né? De tarde para pecados. Um de manhã para agradecimento e o outro de tarde para remissão de pecado com o animal que era sacrificado no holocausto do altar, que era colocado no altar, né, para a remissão e sacrifício do pecado da nação de Israel. Né? E o povo se ajuntou em Jerusalém. Então, para que nós podemos entender esta fala sobre esse texto. Está aí. Aí descemos aqui, a festa dos tabernáculos celebrada, né? A respeito, né, daquilo. Mas daqui a pouco eu falo sobre isso. Então, esse texto que é colocado numa colocação, o povo, que era, porventura, o sacerdote, conhecido, melhor dizendo, como simplesmente Jesuá, né, o sumo sacerdote. Jesuá não era só sacerdote. Jesuá era sumo sacerdote, né, acima do sacerdote. Né? Não tem Caifás e o sumo sacerdote?
Então tem um sumo sacerdote, o sumo sacerdote fica aqui, e o sacerdote fica aqui, abaixo do sumo sacerdote. O sumo sacerdote manda, é o líder, é o cabeça, é o que manda, é o principal. E o embaixo tem o sacerdote. Então, o sumo sacerdote, Jesuá, né, estava lá. Então, ele estava com medo a respeito de quê? Disso que o povo está fazendo. Porque já pensou se Deus largasse o povo e se Deus, porventura, não quisesse mais guardar o povo, como é que seria isso? Como é que seria a proteção? Porque ele sabia simplesmente, né, Jesuá, que era sumo sacerdote, que a proteção do povo ia de Deus. E se Deus não quisesse mais proteger o povo, né, por causa do pecado do povo e por causa da desobediência do povo, e aí, como é que faz? Hein? E se Deus não quisesse mais atender? E aí, como é que faz? Quem vai obrigar Deus a atender? E se Deus não quisesse mais guardar, como é que faz? Quem ia obrigar Deus a guardar? Então, simplesmente, nós temos que entender o que diz a Bíblia. Então, eles bateram, porque é tanto sacrifício. Então, e o principal de tudo, que vem em primeiro lugar, é a obediência. É a mesma coisa a gente querer falar aqui. Ah, eu oro muito. Beleza. Mas Jesus não mandou você orar primeiro, ele mandou você vigiar. E aí? Vigiar e orar, para que não venha cair em tentação. Então, a oração fica em segundo plano e a vigilância fica em primeiro ponto. Então, quem vigia, fecha a brecha. Quem vigia não dá lugar para o diabo. Né? Porque tem gente que ora, eu quero porque eu oro tanto e tal, aquele negócio todo, e a vigilância, que é o principal que fecha a brecha, que não dá legalidade para o diabo. A oração, ela é só alimento. Ela alimenta, te fortalece para você não murmurar, para você não reclamar e para você não sair da presença, né? Se você for lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, lá fala, parte bem do texto, se meu povo que chama pelo meu nome, olha que ele manda, se humilhar. E como é que tu se humilha? Debaixo da oração. Se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a vossa terra. E aí? Lá não está dizendo que vai mudar a vida, não está dizendo que vai transformar, não vai. Né? A oração, ela alimenta, fortalece. Mudança de vida é decisão de Deus. É Deus que decide a hora certa da sua vida ser mudada e transformada. Né? É mudada e transformada. Né? E transformar. Se Deus não decidir, tem gente que tem 30 anos que ora, Deus não decidiu ainda. Enquanto Deus não decidir, não muda. É Ele que decide se vai, se fica, se pega, se não pega, se canta, se não canta, se tem vitória, não tem vitória. Então, é Ele que decide. Não é eu, não é você. Não é porque eu oro tanto. A obrigação do cristão é orar. O cristão que não ora, ele morre na fé. Ele sai da presença, ele sai, né, larga fora, porque ele fica fraco espiritualmente. Então, vamos ser um crente de raciocínio. Né? Vamos usar o nosso raciocínio e vamos ser, né, conhecedor das escrituras, porque hoje é muita dancinha sem noção, é muito pulinho sem noção, e Bíblia que é bom, não vejo quase ninguém pregando. Ensinar a Bíblia que é bom, ensinar as escrituras, ensinar ao povo o caminho que deve andar. Não que eu estou dizendo que isso não existe, existe. Tem poder do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, mas hoje é raro ter. Hoje é difícil. Né? Hoje as dancinhas bestas, as coisinhas bestas que não tem nada a ver com a Bíblia. Né? Então, biblicamente falando, ele ficou com medo por causa do povo e por causa dos pais. Ele ficou com medo. E agora, o que nós vamos fazer? Né? E agora? Né? Porque ele sabia, né? Portanto, eles sentiam a necessidade de proteção. Quer dizer, eles sentiam a necessidade de proteção. E quem é que protege Jerusalém? Quem protege Israel? Quem é? É o Deus de Israel, o Deus vivo. Né? Aí, sabendo que Jeová é o escudo, refúgio do seu povo e confiante. Quer dizer, é o refúgio do povo, né? É o escudo do povo confiante. O povo confia em Jeová, em Javé, Deus vivo, Deus de Israel, para guardar você do mal, da cilada de Satanás, dos dados inflamados, da seta diabólica. É Jeová, é o Espírito Santo que guarda você.
E outra coisa que eu quero deixar para a tua vida, no vocabulário da Bíblia, no Velho Testamento, o Espírito Santo é conhecido como Espírito de Deus, porque o título Espírito Consolador e Espírito Santo, ele foi adotado lá em Atos, capítulo 2. Então, o Espírito de Deus guardava, protegia, revestia, Jeová com sua mão gloriosa, protegia, guardava e levava o povo do mal. Então, se Deus não livra, ninguém vai livrar. Somente Deus pode livrar o homem, né? Simplesmente da sua decadência e da sua queda. Né? Somente Deus, né? Somente o Senhor pode livrar o homem da cilada do diabo. Então, vamos entender para que nós podemos entender o que está escrito. E também tem outra parte aqui que eu quero trazer para a sua vida, né? Porque mais tarde eu vou estar fazendo um culto na casa de uma irmã, então não posso demorar muito aqui na live, né? Não posso demorar muito, daqui a pouco eu vou estar encerrando, né? Amanhã não vai ter live aqui, porque amanhã tem culto na minha igreja, né? Onde eu sou pastor-presidente, e a live só vai ter quinta-feira. Quinta-feira a live vai ser lá no meu canal do YouTube. Quem não se inscreveu no meu canal, vai lá e se inscreva. Meu canal do YouTube é @Pastor Josué Teologia. @Pastor Josué Teologia. @Pastor Josué, Pastor Josué Teologia. É só você colocar e vai aparecer minha foto. Ali é eu, você aperta no sininho das notificações e se inscreva no meu canal para receber todo o conteúdo que o canal tem para te oferecer. Amém? Então, vamos aqui um pouco mais no livro de Esdras, capítulo 3. Diz assim. E começa com o povo judeu. Começa com o povo judeu, né? Reunido em Jerusalém. Começa com o povo judeu reunido em Jerusalém, vírgula, unificando em seu propósito de reconstruir o templo. Bom, eles montaram o altar em seu local de origem, e começaram a oferecer holocaustos de acordo com a lei de Moisés. Tem que ser de acordo com a lei de quem? De Moisés. A lei de Moisés, né? Tem que ser de acordo com a lei de Moisés, o holocausto colocado, que é os 5 livros Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Vamos lá. Moisés, ponto. Isso marca um passo de significativo na restauração das práticas religiosas que foram interrompidas durante o exílio. Durante o exílio foi interrompido essa prática de quê? De sacrifício, holocausto e altar. Porque o povo foi para Babilônia, né, no exílio, passar 70 anos cativo na mão do rei babilônico, né? Como Jeremias profetizou, que não seria menos e nem seria mais, seria 70 anos por causa da desobediência do povo, né? Aí descemos aqui. Em seguida, vírgula, o povo celebrou a festa dos tabernáculos, né? Sukkot, vírgula, né? Vírgula, tradicional festa judaica, que é uma tradicional festa judaica, né? Judaica que comemora a jornada dos israelitas pelo deserto. Ponto. Eles construíram abrigos temporários, vírgula, ou barcas, vírgula, como um lembrante da experiência de seus ancestrais e da província de Deus. Ponto. Esta celebração, né, destaca a continuidade dos costumes judaicos e a renovação dos seus relacionamento com Deus em sua pátria restaurada. A sua pátria, que é o seu país. Pátria é o país, viu? A pátria é o seu país de origem. Sua pátria foi restaurada, né? Quer dizer, o seu país foi restaurado. Quer dizer, em outras linguagens, voltamos para casa. Foi restaurado o seu país, que é a sua pátria, né? Aí podemos
né, dizer que o tabernáculo ele é levantado para que venha adorar o Senhor. E o tabernáculo ele foi estabilizado no livro de Êxodo, ali aonde Moisés levantou. Moisés levantou um tabernáculo, que na verdade foram os levitas, né, que levantaram o tabernáculo, né, para que possa adorar o nome do Senhor e glorificar o nome do Senhor no Santo dos Santos, né, no tabernáculo. E ali foi levantado. Só que essa tarefa, ao longo dos anos, foi parada, por causa do exílio e cativeiro do povo há 70 anos a cativo, né, que foi levado o povo simplesmente entre prisões, porque Babilônia invadiu Jerusalém, né, e levou todo mundo cativo para Babi de Babilônia, e fez o povo de escravo. E o povo sofreu muito nesse tempo, nesse período inefável da Bíblia, aonde, né, simplesmente Jeremias profetizou, e depois veio outros profetas profetizar, né, querendo descobrir, né, aquilo que Jeremias profetizou. Né, veio outros profetas dizendo que o cativeiro seria reduzido, né, seria reduzido simplesmente a sua luta e até mesmo reduzido o tempo de sofrimento do povo dentro de Babi de Babilônia. Só que não, Jeremias falou, levai em consideração as minhas primeiras palavras que Deus mandou falar para vocês, não de segundos e terceiros profetas que estão falando para vocês. E os profetas dizendo que o povo ia sair, que Deus ia guardar, que Deus ia liberar o povo. Só que do jeito que Jeremias profetizou, aconteceu. Porque Deus falou, está falado. Né? Não tem de segunda ordem. Então, Deus, né? E até Jeremias disse, Deus usou a mim primeiro, para falar que seria 70 anos. Então, é 70 anos. É 70 anos de cativeiro e 70 anos de sofrimento. E não vai ser reduzido a nada. Vai passar os 70 anos sofrendo e chorando, para que vocês possam lembrar quem é o vosso Deus. Até Deus trazer a restauração de volta, os valores, trazer a pátria deles, a cidade deles, né? E eles voltar a sacrificar simplesmente no seu holocausto, segundo a lei de Moisés, no estatuto da lei, e segundo na lei das Escrituras, que é a Carta Magna, que também tem título por Carta Magna, as Escrituras Sagradas, e para que nós podemos entender no vocabulário das Escrituras, no nome de Jesus. Amém? Aí eu quero só fazer essa parte aqui. Após a festa dos tabernáculos, viva, os exilados que retornaram, iniciaram o processo de restauração dos alicerces do templo, ponto. Eles fez uma generosa, né, contribuição em dinheiro e materiais para construir, e trabalhadores, né, qualificados são contratados para subvencionar o trabalho, ponto. Apenas dos desafios e da opção das nações vizinhas, vírgula. As pessoas estão comprometidas com a tarefa em questão, ponto. Quer dizer, com a tarefa em questão, ponto. Com questão, ponto. Né? No caso, ele estava comprometido com aquela tarefa de construir o templo. Né? Então, se você pegar Esdras capítulo 1, né, e o versículo todo ali, você vai ver que ali fala da construção do templo em Jerusalém. Né? Assim que o povo sai, né, do seu, né, que o povo está, né, do seu cativeiro, eles começam, ele vai para Jerusalém, chama os judeus, né, faz um grupo, e cada um começa a contribuir para levantar o templo. E esse templo que é levantado é simplesmente nada além, nada mais que é o templo colocado em Jerusalém. Né, porque ele foi saqueado, então fizeram uma vaquinha ali para levantar o templo e deixar o templo do jeito que era para ficar. Né? Então, eu vou ler somente esta parte aqui para me dar a conclusão. Em meio à construção, correu um fato marcante, 2 pontos. São lançados os alicerces do novo templo, ponto. O povo celebrou estes marcos com grandes alegrias e louvores, viva, usando instrumentos, músicas e canções de agradecimento para adorar a Deus por sua fidelidade e pela oportunidade de
reconstituir a sua morada, ponto. Então, nós podemos entender que o povo glorificaste a Deus com cânticos, com harpa, com música, com alegria, e dá para ouvir do outro lado da cidade o cântico deles, de agradecimento, porque o templo foi levantado. E se o templo foi levantado, o povo estava agradecendo em adoração, em música, né, em cânticos, né, em agradecimento, em adoração a Deus, até as suas, né, fidelidade pela oportunidade, né, de restituir a sua morada, né, que é, no caso, morada. Né, a sua morada, que é o templo, que é a cidade, eles foram constituídos. Então, eles adoraram o Senhor, ficaram felizes, glorificaram a Deus, exaltaram o Senhor, né, bendizeram o nome do Todo-Poderoso, porque Deus deu essa oportunidade viável para ele. Tudo isso através de Esdra, o sacerdote Esdra, em Jerusalém, que foi levantado. Então, biblicamente falando, nós podemos entender que Esdras, capítulo 3, versículo 1, fala sobre levantando o altar. Então, ali foi levantado o altar, e o altar foi levantado em Jerusalém. O altar, o altar foi levantado em Israel. Então, o altar foi levantado em Israel e o templo foi levantado em Jerusalém. O templo de Salomão foi levantado em Jerusalém. E o altar foi levantado também, né, para que o povo possa glorificar o nome do Senhor e bendizer com sacrifício, como um de manhã e o outro de tarde, para que o povo possa adorar o Senhor, glorificar a Deus, porque é costume deles, está na lei deles. Mas como esse costume foi tirado deles, porque eles ficaram no exílio de Babilônia, que é Babi de Babilônia, eles ficaram no exílio por 70 anos. Se você for lá em Esdras, capítulo 2, lá fala bem assim, o título fala bem assim. Você pode ler se você quiser, o título fala a lista dos que voltaram de Babilônia. Então, se voltaram porque estavam o quê? Em cativo, acorrentados. Né? E nesse tempo não existia profeta Jeremias ainda. Então, o povo foi levado a cativo. Não existia Jeremias. Jeremias foi surgir depois, lá para frente, porque Jeremias ele é o segundo profeta maior da Bíblia Sagrada do Novo Testamento. O primeiro é Isaías. Né? Então, Babilônia, para Jerusalém, né? E com Zorobabel, que é irmão de Jesuá, que é conhecido, mal dizer, como nós estamos aqui, filhos de Israel já na cidade, ajuntou-se o povo com só homem em Jerusalém, levantou-se Jesuá, filho de Josadaque, irmão, o sacerdote Zorobabel. Então, ele era irmão. Então, simplesmente um irmão. Irmãos, o sacerdote Zorobabel. Então, tudo indica que Zorobabel era irmão de quem? O sumo sacerdote Jesuá. Jesuá tinha um irmão conhecido como Zorobabel. Irmãos, vírgula, o sacerdote, vírgula, é Zorobabel. Então, Zorobabel era sacerdote. Agora, Jesuá era sumo sacerdote. Amém? Se está gostando, compartilha. Então, eu quero deixar para a sua vida aí, para que você possa entender essa questão. Então, era um. Então, nesse período, o povo estava saindo do cativeiro. Um cativeiro terrível que o povo estava. Um cativeiro profundo que o povo estava. Né? E aqui, em Esdras, capítulo 2, aqui fala da lista dos que voltaram de Babilônia. Voltar não é ir. Se tivesse indo, é porque estava indo ser cativo, estava voltando do cativeiro babilônico. Voltando do cativeiro babilônico. Entende? Voltando do cativeiro babilônico para Jerusalém. Aí, se você quiser, vá lá em Esdras, capítulo 2, versículo 1. Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro. Subiram para onde? Para a cidade, vírgula. Dos transportados que Nabucodonosor, vírgula, rei de Babi de Babilônia. Quer dizer, é a mesma coisa, Nabucodonosor e o rei de Babilônia.
Babilônia. O rei Nabucodonosor é o mesmo rei de Babilônia. Viu? É o mesmo reinado e o mesmo rei. Não muda nada. Só a distância. Viu? Vamos lá. E tinha levado para a Babilônia, e tornaram a Jerusalém. Quer dizer, levaram, saíram de Nabucodonosor, foi transferido para Babi de Babilônia, depois levaram para a Babilônia e tornaram a Jerusalém, a sua cidade. Retornar é voltar, viu? Voltar. E Jerusalém, e Judá, vírgula, e cada um para a sua casa, vírgula. Quer dizer, cada um foi para a sua casa. Quem morava em Judá foi para Judá, quem morava em Jerusalém foi para Jerusalém. Espalhou o povo. Então, cada um foi para a sua casa. Para você entender, cada um para a sua casa. Então, antes de Jeremias profetizar, o povo também já foi cativo, né, em Babilônia. Né? Porque até então, depois do livro de Esdras, vem Segunda Crônicas e Primeira Crônicas. Então, ali era uma grande peleja, uma grande batalha. Depois desse período, vem Esdras, né? Assumir e edificar o templo, né? E até restaurar o templo como sacerdote na lei das Escrituras, né? E da palavra, que ele leu muita Bíblia, né? Esdras foi um grande estudioso e um grande homem que leu Bíblia muita Bíblia mesmo. Ele leu muita escritura, ele leu, para que ele possa estar afiado aí, para que ele possa dar ensinamentos e explicar para o povo. Amém? Agora eu quero deixar aqui, para me encerrar minha live, para você. O significado socorro indica uma pessoa que consegue grandes vitórias ao longo da vida, todas por seu exclusivo merecimento. Ponto. Imperado, instituído e fez das lutas do cativeiro uma fonte de alegria. Né? Então, nós podemos entender que Esdras foi um grande campeão, né? E ali Deus o fez um grande campeão no meio do povo e vencedor, para que ele possa ser um homem, né, extraordinário aí entre as escrituras sagradas. Então, eu quero deixar para você, né, esse texto de Esdras, para que você possa acompanhar esse texto de Esdras, né, sobre o templo de Esdras, né, que foi levantado, né, e a respeito. Então, eu quero deixar aqui para que você possa entender, né, a respeito, né? Esdras capítulo 3, estudo o templo recomeçando, né? Então, você pode ver que o templo recomeçou depois que o povo voltou do exílio, né, de Babilônia, quer dizer, do cativeiro, o povo volta e começa, né, um novo proceder do povo aí. Amém? Se você gostou, amém, deixa o seu comentário aí. Eu vou encerrar minha live agora. E se você gostou, comente aí embaixo, né, se a explicação foi boa. Né? A live não era para acabar agora. Tem muita coisa para me falar aqui. É um texto enorme. Mas como eu vou ter que fazer um culto, então não tem como eu ficar até mais tarde aqui. Então, se você gostou da live, da explicação que eu trouxe para a sua vida, desta live, né? Na terça-feira eu vou continuar onde eu parei. Na terça-feira. Amém? Esta live. Então, se você gostou, comente aí embaixo. Né? Eu dou curso de teologia na minha igreja. As pessoas que têm interesse de fazer curso de teologia, né? Teologia básica, né? Teologia doutorado, né? Onde você quer aprender a palavra, né? Simplesmente eu dou curso na minha igreja onde eu sou pastor-presidente, Assembleia de Deus Ramo Novo, né? E a partir de janeiro de 2025 vai estar aberto aí, né? Vai estar aberto para que as pessoas possam se inscrever, né? E até mesmo se inscrever para fazer o curso, né? E se matricular, né? Fazer sua matrícula. Quem gosta, quem quer, fique à vontade, amém? Para se inscrever, uma apostila é 100, né? Qualquer apostila é R$100. O curso completo sai R$649, já com o certificado completo do curso, né? Vai a prova, vai tudo para você. Então, se você tem interesse de estudar a Bíblia,
fique à vontade. Se você gostou da live, deixe seu comentário. Se você gostou, deixe o joinha. Amém? Aí, compartilhe esta live para que você possa divulgar para que chegue em outros ouvidos. Né? Eu não terminei a live, viu? Ainda tem muita coisa para falar do capítulo 3 de Esdras. Eu não terminei. Eu só estou, né, um pouco antes da metade do texto. Nem na metade eu cheguei ainda. Né? Então, na próxima terça-feira eu vou concluir, né, dar uma conclusão da live de Esdras, capítulo 3. Amém? Então, se vocês gostaram aí, a irmã Maria, né, a irmã Rose, né, que também está aí, a irmã Rosiane, né, e a irmã que entrou aí também, Luciene. Amém? Que Deus abençoe vocês por ter entrado, amém? Na live. Que Deus abençoe sempre a vossa vida. Que Deus vos guarde. E se não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva lá. Ajuda o pastor. Mais inscrito, melhor para o pastor Josué. Amém? Deus abençoe vocês. E na quinta-feira eu estou de volta lá no meu canal do YouTube. Se der tudo certo, eu termino a live, né? Na quinta-feira eu faço duas lives. Eu faço duas lives. Eu faço uma de manhã, né? No máximo e até umas que eu digo de tarde, né? Eu faço até umas 2 horas, 1 da tarde, esta live, né? Na quinta-feira. E à noite eu faço a live lá no meu canal do YouTube, né? Que é Línguas Originais, grego, hebraico, né? E aramaico, né? Então, eu deixo para você aí, amém? As linguagens, para que você possa entender. Então, você que gostou, comente, compartilhe e que Deus vos abençoe. Saudação de paz, Pastor Josué, Shalom, Adonai. Deus abençoe. Até na quinta-feira, em nome de Jesus.